Boa tarde, terceiro ano. Mais um semestre que a gente está iniciando, então vamos para a nossa aula de hoje, aula de língua portuguesa. A Pro vai pedir para você abrir lá na página 30. Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma brincadeira muito legal. A gente vai conhecer uma brincadeira que veio lá da África. Vamos conhecê-la? E essa brincadeira que veio lá da África, ela se chama labirinto. Por isso a Pro colocou essa imagem de um labirinto de verdade. E olha só que incrível esse labirinto. Um labirinto, então, é um emaranhado, né, de caminhos. Muitas vezes a gente pode até se perder lá dentro. Esse é em Campos do Jordão, lá em São Paulo. Tem esse outro aqui, que é aqui em Nova Petrópolis, pertinho da nossa cidade de Caxias do Sul. Olha que legal. Antes da gente falar sobre a brincadeira do labirinto, eu queria saber de você, qual é a sua brincadeira favorita? O que você mais gosta de brincar? Eu, quando era criança, eu gostava muito de brincar com aquelas brincadeiras de roda, em que a gente podia cantar juntos, né? Pegar na mão do coleguinha, do amiguinho, e a gente poder brincar e cantava também. Então, essa era uma das minhas brincadeiras favoritas. E a sua, qual é? Agora a gente vai fazer a leitura desse texto, tá bom? Na página 30. Acompanhe junto com a Pro. Esse texto, pessoal, é um texto instrucional, é um texto que vai trazer a instrução de como brincar, né? Como a gente faz essa brincadeira, como acontece essa brincadeira. E ali diz assim, ó, que o país de origem é Moçambique. Então, essa brincadeira não é aqui do nosso país, não é brasileira, vem lá de Moçambique, fica lá no continente africano, bem longe daqui. A Pro vai fazer a leitura com vocês acompanham no livro, tá bom? Para brincar de labirinto, o jogador vai precisar desenhar um labirinto, claro. Você pode desenhar, como diz o modelo que estamos propondo, ou usar um graveto. O que é um graveto? Graveto é aqueles palitinhos de pau, tá? Se for brincar sobre a terra ou sobre a areia úmida. Chame um amigo ou amiga e tire um par ou ímpar para ver quem começa. Daí em diante, vocês precisarão de uma moeda. Tirando cara, o participante avança. Tirando coroa, fica parado no lugar. É a sorte que vai determinar quem chega primeiro ao final do percurso. Olha só que interessante essa brincadeira de labirinto. Agora que você já conheceu uma brincadeira nova, você poderá convidar algum amiguinho seu que mora perto da sua casa para vocês brincarem, né, com essa brincadeira. Vocês poderão ler de novo esse texto instrucional para relembrar como funciona essa brincadeira, tá bom? Agora que a gente já fez a leitura do texto e falamos um pouco sobre essa brincadeira, o que vocês vão fazer? Vocês vão responder essas questões aqui. Vamos ver se está fácil ou difícil? Número 22, lá na página 31, vamos ficar bem por dentro do texto. Vamos esmiuçar um pouco esse texto, entendê-lo um pouco melhor. Onde esse texto foi publicado? Vocês lembram que a Pro já falou sobre isso? Está lá embaixo do texto. Vocês vão ler e vou escrever ali na número 22. Número 23. O objetivo do texto é: qual é a função desse texto? Qual é o objetivo? Quando a gente lê um texto, a gente já percebe ali qual é o objetivo do texto. A. É explicar a cultura infantil de Moçambique. B. É ensinar uma brincadeira de Moçambique. C. É contar uma história infantil da África. Ou D. É informar como se vive na África. Então, quais dessas respostas ali está correta? Tem tudo a ver com aquele texto. Número 24. Liste os materiais necessários para essa brincadeira de uma forma diferente da que aparece no texto. Nós temos ali alguns materiais que aparecem, tá? Vocês vão listar ali de uma forma diferente, ok? Porque ali no texto, pessoal, aparece muitas coisas juntas, né? Algumas frases. Então, não está citado ali um do ladinho do outro, né?
Agora você vai fazer diferente, você vai somente citar os materiais, você vai colocar ali entre uma vírgula e outra e citar os materiais que são utilizados nessa brincadeira, tá bom? E número 25, por que o autor escreveu labirinto claro? Então, lá no texto, para você responder essa questão, você precisa voltar lá no texto, reler para poder entender essa pergunta, tá bom? Só que você não precisa ali escrever nada, a gente só vai conversar um pouquinho sobre ela. Labirinto claro, eu vou voltar lá no texto para buscar essa expressão. Então, está ali na segunda linha. Para brincar de labirinto, o jogador vai precisar de um labirinto, claro, porque essa informação já está explícita lá no título do texto, porque o título diz assim: Brincadeiras da África, labirinto, que é o nome da brincadeira. Então, o que a gente vai precisar? De um labirinto. Isso é bem óbvio, por isso que o autor escreveu ali labirinto claro. Na número 26, nós temos outra expressão interessante. A expressão é daí em diante. Por que ela foi usada no texto? Então, a gente precisa voltar lá no texto. A Pro vai pegar o texto, vai voltar e você vai fazer o mesmo. Pega seu livro agora e vamos voltar lá no texto, tá bom? Para poder responder. A gente não vai responder escrevendo, a gente só vai pensar um pouquinho agora, tá bom? Olha só. Eu vou procurar, então, aquela expressão, daí em diante. Ela está na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. Então, acompanhe ali junto com a Pro. Daí em diante, vocês precisarão de uma moeda. Essa expressão daí em diante, por que será que ele usou essa expressão, o autor? Por quê? Porque ele fez uma ligação entre uma frase e outra, entre uma ideia e outra. Então, ele fez uma ligação para ter uma sequência lógica no texto. Muitas vezes a gente precisa usar algumas expressões para dar sequência ao que a gente quer dizer, ok? Então, por isso ela foi usada. Letrinha B. Agora, explique o que os jogadores da brincadeira labirinto devem fazer antes e depois desse trecho. Vou ler o meu texto de novo para poder entender isso aqui. Então, antes da expressão daí em diante, o que eu tinha que fazer na brincadeira? O que eu tenho que fazer na brincadeira? E depois dessa expressão, o que eu tenho que fazer? Isso na brincadeira, tá bom? A pergunta que tem ali no livro é, agora vamos refletir um pouquinho sobre isso. Todas as crianças do mundo têm oportunidade de brincar? Será que tem? A maioria tem, é verdade. Você tem também oportunidade de brincar, porque o papai e a mamãe trabalham, então vocês podem brincar. Agora, muitas crianças, infelizmente, a realidade é que algumas crianças trabalham, né? Precisam sustentar junto com os pais a casa. E isso a gente sabe que não é certo, mas isso infelizmente ainda acontece. Então, agradeça então que você tem papai e a mamãe para você ter tempo para estudar e poder brincar, tá bom? Se nós observarmos lá no texto, na última frase, na penúltima frase, na verdade, tirando cara, o participante avança e tirando coroa, fica parado no lugar. Então, vai ser pela sorte que vai haver um vencedor, não é verdade? E em muitas brincadeiras, há um vencedor. Participar de uma brincadeira, mesmo sem vencer, pode ser divertido? Claro que pode ser divertido, deve ser divertido, porque nem sempre a gente vai ganhar. A gente tem que aprender também a perder. Porque senão a brincadeira fica chata quando os amiguinhos começam a brigar por causa do jogo. Porque o jogo e a brincadeira é para fazer a gente mais feliz, para a gente brincar. Por isso, diz, essa palavra diz já brincar e não brigar, tá bom? No Investigue, você vai fazer uma pesquisa sobre o seu brinquedo ou brincadeira favorita. Apresente para os colegas imagens e informações sobre sua origem e explique-o como se brinca. Na verdade, o que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa sobre alguma brincadeira que você goste muito, a sua brincadeira favorita, ou então algum brinquedo seu. E você vai buscar na internet, buscar fazer uma pesquisa da origem dessa brincadeira, da origem desse brinquedo também, tá bom?
Então, em poucas palavras, vocês vão escrever ali. E amanhã vocês poderão apresentar para os coleguinhas de vocês. Então, alguns coleguinhas vão ouvir o que vocês têm a dizer sobre a origem desse brinquedo ou dessa brincadeira na aula de Zoom. Certo? Combinado? Para amanhã, então. Beijinho na Pro.